Oi, gente! Esse é o canal Deus Está Aqui e eu sou a Laisa. Hoje nós vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas conhece e não conhece ao mesmo tempo. Nós vamos falar sobre o livro mais vendido no mundo todo. Nós vamos falar sobre a Bíblia. E falando sobre o livro mais vendido de todos, vocês sabiam que esse é o livro menos lido também? Então pare e pensa um pouquinho. Você conhece ou não conhece alguém que tem uma Bíblia aberta em casa, mas que não lê ela? Hoje nós vamos falar sobre isso. Espera a vinheta. Oi, galera! Então, o livro mais vendido é esse aqui, a Bíblia Sagrada. Esse livro, ele é vendido há mais de 100 anos, com certeza. Ele foi traduzido, né, para que a gente conseguisse ler as palavras que tem dentro dele. Com certeza a gente conhece pessoas que conhecem a Bíblia, que tem uma Bíblia em casa, até a gente mesmo, né, pode ter esse hábito de ter uma Bíblia em casa, mas não a lê, não tem a mínima ideia do que está escrito aqui dentro. E o que a gente pode falar sobre a Bíblia? O primeiro pensamento que me vem quando eu penso na Bíblia é que ela é uma carta de amor. É algo que Deus fez para nós, né? É uma coisa tão maravilhosa de se vivenciar que eu não entendo como tem pessoas que deixam de viver isso, deixam de conhecer, né, essa palavra. Então, assim, eu vou mostrar essa aqui pra vocês. Ela tem uma linguagem bem mais, como é que eu posso dizer, mais atual. Essa outra aqui, que foi a minha primeira Bíblia, essa aqui foi a minha mãe que me deu, essa aqui tem uma linguagem mais antiga. Então, pra mim, particularmente, algumas palavras eu não conhecia, tive que ir atrás pra saber o que significava aquelas palavras. Dá pra entender, né? A gente consegue entender o que tá querendo nos passar, mas eu aconselho pra quem tá começando agora, pra quem quer começar a ler, que compre uma que seja com uma leitura mais atual. Por quê? Porque fica mais fácil o entendimento. São Bíblias diferentes? Não. São as mesmas Bíblias, vai estar escrito a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que aqui tem uma linguagem com umas palavras mais antigas, palavras que a gente não usa no dia a dia. Então a gente tem que dar uma forçada mais no cérebro para tentar entender o que está escrito. Aqui não, aqui vai estar a palavra que a gente usa todos os dias. Essa é a diferença entre uma e outra. Eu, particularmente, aqui em casa, nós temos, eu acho, em torno de 5 ou 6 Bíblias. A gente não comprou nenhuma, todas elas foram nos dadas, né? Foram presentes. Então, assim, isso também é muito bom, né? Tu ter essa possibilidade de ter mais de uma em casa para que tu consiga ter essa visão, assim, li nessa aqui, tá, não entendi muito bem o que tá escrito, vou em outra, tá, mas ainda não ficou bem claro, tem uma terceira. E outra coisa também, tem os aplicativos de celular, tem vários aplicativos agora com a Bíblia. Tem Bíblia até em áudio. Se tu entrar no YouTube e escrever Cid Moreira, Bíblia, ele vai estar lá, toda a Bíblia, para te ouvir em áudio. Tu pode baixar e ir ouvindo ela aos poucos. Então, assim, é necessário que a gente leia, né? É muito bom tu poder ler. Mas se tu não tem tempo, se tu não consegue, se por algum motivo é muito difícil pra ti, então o áudio é uma opção, né? Vamos ouvir o áudio então, vamos, né? Seja do Cid Moreira, seja a Bíblia Falada, seja outros tipos de... que pode ter outros tipos de aplicativos, que talvez eu não conheça, né? Mas é só pesquisar, 2 toques ali no Google, tu pergunta pra ele, ele vai te dizer, né? E a gente tem essa facilidade hoje, a gente tem essa possibilidade, né, de tu perguntar e ter alguém para te responder,
né? E tu poder ter essa possibilidade de procurar mais opções até que tu encontre uma que tu te encaixa para conseguir chegar ao teu objetivo, que é ter o conhecimento da palavra, né? Seja ela escrita no livro, seja ela ouvida, mas a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque assim, se eu digo que eu sou cristã e que eu amo Deus e eu não conheço, não é coerente, concorda comigo? Como é que tu vai amar algo que tu não conhece, algo que tu não faz ideia do que seja? Porque é muito fácil a gente ouvir os outros falando, né? Ah, porque tem pastor, porque tem padre, porque que falam. Tá, mas olha só, eles até podem falar, né? E ler o que tá ali. Mas a gente sabe que hoje no mundo tem muitas pessoas que são ruins, pessoas que distorcem as coisas e que vão te ensinar coisas erradas. Então, como é que tu tem certeza que aquele padre, ou que aquele pastor, ou que aquele amigo, ou que aquele vizinho tá te falando algo que realmente é verdade? Só se tu souber, só se tu já tiver lido, se tu já tiver ouvido, né? Mas aonde? Na Bíblia. Não pode ser em outro lugar, não tem outro lugar onde tu vai te basear. Ah, mas é que o padre falou, se o padre falou é verdade, se o pastor falou é verdade. Não, gente, às vezes não é. Às vezes a pessoa nem ele mesmo sabe que ele tá falando algo que não é exatamente verdade, que não tá escrito ali. Por quê? Porque às vezes eles não estão preparados, né? Não leram. Então, assim, se a gente só fica ouvindo o que os outros falam, sem que a gente vá atrás do conhecimento, sem que a gente vá atrás da Bíblia, para saber o que realmente está escrito lá, fica muito difícil de tu conseguir discernir o que realmente é da Bíblia e o que realmente é daquela pessoa ali. Vocês devem ter visto no YouTube, se vocês não viram, é só procurar. Tem um vídeo de um pastor dizendo que ele leu na Bíblia que ele podia adulterar. E não estava escrito isso, estava escrito mulher adúltera. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele fez conforme a interpretação dele. E o marido aceitou que ele adulterasse com a esposa dele. Porque achou que era algo que Deus estava dizendo que era para ser feito. Porque estava na Bíblia. Mas ele não leu isso. Ele acreditou no que aquele pastor estava falando. Como que Deus vai dizer algo contra a palavra dele mesmo? Isso não existe. Mas tu só vai saber o que Deus está dizendo se tu tiver o conhecimento da palavra dele. Não o que os outros estão dizendo o que ele diz. Não, o que ele diz, o que está escrito na palavra dele. Todo mundo conhece aquela frase muito conhecida da Bíblia. A verdade vos libertará. Sim, a verdade. Mas só se tu for atrás da verdade, a verdade está onde? Na Bíblia. Se tu for na verdade do João, da Maria, do Pedro, do fulaninho, não é a verdade. Tu tem que ir atrás daquilo que realmente Deus disse que não muda. E o que não muda? É a palavra dele. Onde é que está a palavra dele? Na Bíblia. Então, assim, é muito importante que a gente leia a Bíblia. Por quê? Porque ali é um convite a viver uma vida santa. Ali ele te diz o que tá certo, o que tá errado, qual é o tipo de comportamento que tu tem que ter em todas as situações. Ah, mas aconteceu tal coisa na minha vida e não tem jeito, eu tenho certeza que não tá lá. Tá lá! É só tu ler que tu vai achar uma situação parecida, tu vai achar uma instrução sobre aquilo, sobre aquele momento que tu tá passando. Tá tudo lá, a gente só precisa ter essa visão, né, essa consciência de ir lá e buscar isso, e querer saber isso, e ter esse relacionamento com Deus, saber o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele espera de mim como cristã, como filha, como esposa, como mulher, como irmã, como filha, como mãe. Tudo isso tá lá. Eu não preciso perguntar para outras pessoas. Tá lá, se eu ler eu vou achar. Claro, não estou dizendo que vocês têm que ler e ter uma interpretação só de vocês. Não, é muito interessante também que vocês conversem com outras pessoas sobre isso, sobre o que vocês leram, sobre o que vocês entenderam, né?
Mas o mais importante é que vocês leiam, que vocês tenham esse conhecimento, que vocês queiram fazer parte disso. Então, assim, a gente pode ter uma conversa com outras pessoas sobre as mesmas coisas. Talvez a interpretação que a gente vai ter vai ser de um jeito e outra pessoa vai ter uma outra interpretação. E isso é legal também, a gente ter essa possibilidade de trocar ideias com outras pessoas. Mas sempre com aquele cuidado e qual é o cuidado? Se aquilo que a pessoa está falando tem realmente a ver com o que eu li. Porque assim, é a questão que eu falei antes, do adultera, né, e do adúltera. Como que Deus vai dizer que tá tudo bem tu adulterar, se tem alguma outra parte na Bíblia que diz que não pode? Então assim, se a minha interpretação é uma e a do outro é totalmente diferente e vai contra algo que eu já li e que eu sei que é certo, e a pessoa tá falando algo que tá errado, também não vou poder levar em consideração o que ela tá falando. E eu posso sim dizer pra ela, olha, mas tem outra parte lá que diz isso, então a tua ideia talvez não esteja bem certinha. Não tem problema a gente falar pro outro que a interpretação dele talvez não esteja tão certa, porque vai contra algo, né, que já está escrito de outra forma. Só que a gente só vai saber isso se a gente já tiver o conhecimento. A mesma coisa são outras pessoas. A gente pode dizer pra elas, eu entendi isso. E a pessoa dizer pra gente, não, isso tá errado, não é isso. E aí tu vai parar e vai pensar, tá, mas não é porque não é. Né? E a pessoa vai te dizer, porque isso vai contra o que está escrito aqui. Tá, então talvez não seja mesmo. Vou ler de novo, vou tentar entender de novo, né? Mas se a pessoa também disser pra ti que o que tu tá entendendo tá errado e ela te der uma explicação, né, falando algo que vai contra o que tu já leu, que tu já sabe, o que já é verdade pra ti, também não dá pra acreditar. Por isso a gente tem que ter esse conhecimento, esse cuidado de saber o que está escrito pra poder também saber o que os outros estão falando e estão fazendo de certo e errado. E sempre tem essa autoanálise na gente mesmo. Tentar analisar o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, né? Tentar ter esse conhecimento sobre nós mesmos. Porque isso é muito bom. A gente poder olhar, analisar e pensar, ainda tô errando aqui nesse pontinho, então vamos arrumar esse pontinho aqui pra gente conseguir seguir e chegar no objetivo que é ir pro céu. Porque todo mundo quer ir pro céu. Todo mundo quer ter vida eterna com Deus. Esse é o nosso objetivo, todo cristão quer isso. Então, assim, vamos tentar ser cada vez melhores, né? Cada vez tentar ser melhor do que eu fui ontem. Mas sempre lembrando que isso é uma caminhada, não é da noite pro dia que eu vou virar uma pessoa perfeita. Eu vou morrer e não vou ser perfeito. Isso todo cristão tem que ter em mente, né? A gente não vai ser perfeito. Então o vídeo de hoje era esse. Vou pedir para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês enviarem para os amigos. Se acharem que esse vídeo vai ser bom para eles, que eles vão aprender alguma coisa. E também me coloco à disposição para responder o que vocês perguntarem. Coloquem nos comentários as dúvidas que vocês têm. Se vocês leram alguma parte que vocês não entenderam muito bem e querem ver se o meu entendimento é diferente do de vocês, eu vou estar lá respondendo. Então, assim, esse canal vai ser um canal para contar um pouco da minha vivência como cristã. E se vocês quiserem mandar histórias de vocês, do que aconteceu com vocês também, de como foi que vocês se tornaram cristão, podem mandar também.